O médico endocrinologista Teófilo Marcars destaca a importância do diabetes tipo 1 e 2 e os cuidados que o paciente deve ter com os medicamentos e a alimentação. Confira na entrevista. Dr. Teófilo, o que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Bem, há uma diferença de conceito em relação ao diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 basicamente é aquele diabetes de característica autoimune, em que há uma destruição total ou parcial das células produtoras de insulina, ou seja, das células beta que fazem parte do pâncreas. É um diabetes que não é de característica genética, ela é uma doença que você acaba adquirindo por uma situação relacionada a algum aspecto da imunidade. Às vezes após um estresse, uma infecção, é muito comum desencadear o diabetes tipo 1 em crianças, né? E ele é totalmente insulinodependente. Em relação ao diabetes tipo 2, ele já tem um mecanismo um pouquinho mais diferente. É um diabetes mais característico da pessoa adulta, em que ela produz insulina, mas por algum motivo ou por algum outro fator ela deixa de ter uma atuação adequada dessa insulina. Então o organismo acaba tendo uma resistência à ação dessa insulina, ou essa insulina também acaba sendo produzida em quantidades menores. Então é um diabetes mais comum no adulto, geralmente numa faixa etária acima de 30, 40 anos, tendo como fatores predisponentes principalmente a obesidade. Sedentarismo, estresse, hábitos alimentares muitas vezes inadequados, também são fatores que podem desencadear. O diabetes tipo 2, ele tem uma característica também familiar, então não é genético, mas ela tem essa característica familiar. Normalmente o diabetes tipo 2 não é um diabetes dependente de uso de insulina, muitas vezes apenas com medicamentos antidiabéticos via oral, você já acaba fazendo o tratamento. Mas ambos, tanto tipo 1 e tipo 2, caracterizam-se por um aumento da glicose no sangue. Isto, na verdade, é o diabetes. Doutor, e a importância de fazer os exames rotineiros? As pessoas que têm algum histórico familiar de diabetes, é importante que anualmente façam alguns testes relacionados principalmente à dosagem de glicemia, mesmo esses testes rápidos, que a gente chama de glicemia capilar, podem ser feitos e aí dentro de um determinado parâmetro de interpretação pode ter ou não uma suspeita. Quando já portador de diabetes, é importante os exames de rotina para que você tenha um segmento no sentido de avaliar o tratamento e avaliar as complicações que porventura possam estar se instalando. Então, quem tem o diabetes tipo 1, ele tem um segmento mais próximo, um segmento mais rotineiro em relação aos testes, em relação aos exames, até para que se previna, claro, as complicações, e essas complicações, quando instaladas, elas são difíceis de serem manejadas na sequência, o que piora muito a qualidade de vida. Doutor, e a importância dos medicamentos oral e injetável para o portador? Dentro daquela diferenciação, diabetes tipo 1, sem discussão, é o uso de insulina, não tem outra forma, você tem que repor de alguma forma através da insulina. E a insulina é uma medicação injetável, ela tem um perfil de ação, hoje nós temos insulinas modernas que vão de perfil de ação de refeição de 30 minutos a 2 horas até insulinas de ação prolongada, que chegam até 24 horas de ação. Elas necessariamente devem ser utilizadas, portanto, para os diabéticos tipo 1. No tipo 2, é possível você fazer um tratamento com medicamentos antidiabéticos por via oral, são base de comprimidos. Normalmente a gente inicia tratamento de diabetes tipo 2 com a mudança de estilo de vida, com a mudança de hábitos, principalmente na alimentação, estimular a atividade física, e aí o início de uma medicação oral. Ela pode ser isolada, pode ser combinada. Hoje nós temos uma nova conduta em relação ao próprio diabetes tipo 2, em que se preconiza também o uso de medicações injetáveis, principalmente a insulina, porque sabemos que as complicações do diabetes tipo 2, muitas vezes elas já estão instaladas há muito tempo antes do diagnóstico.
E quando você não obtém um sucesso já nos primeiros meses com antioral, você já começa com o uso de insulina. Existem algumas terapias modernas hoje, com medicamentos também injetáveis, inclusive um agora saiu na revista, né, a respeito de uma medicação que para o diabético tipo 2, é uma classe nova de medicamento que ela também é injetável. Tem tido resultados também bastante expressivos. Doutor, e a importância dos pacientes fazerem o cuidado em casa medindo a glicose nos seus aparelhos? É de extrema importância, especialmente no diabetes tipo 1, em que a variabilidade da glicose no sangue durante o dia e durante a semana é muito grande em função de diversos fatores, né? Então é importante que você pelo menos um teste ao dia seja feito, ou o ideal é pelo menos 2, né? Quando você faz 2 testes durante o dia, pelo menos um em jejum e o outro em algum outro horário do dia, para que você avalie a eficácia do teu tratamento, né, diário com a insulina, como está se portando após uma refeição, no teu jejum, em período noturno, como está se portando a tua glicose. O objetivo é você manter padrões de glicose no sangue dentro de uma certa normalidade, dentro de limites que não se excedam e que também não cause hipoglicemia, que é uma complicação também bastante séria em relação ao tratamento de diabetes. E no tipo 2, além dos cuidados, a monitoração, pelo menos uma ou duas vezes por semana, fazer um testezinho, se está tudo em ordem, mantém o tratamento. Doutor, a importância, o papel fundamental do médico no tratamento do portador do diabetes? Diabetes é uma doença que eu acredito que exige uma equipe multidisciplinar. E mais do que nunca, hoje estão se formando os educadores em diabetes. Infelizmente, aqui na cidade ainda nós não temos equipes de educadores em diabetes. O papel do médico hoje é mais no sentido assim, motivacional, reconhecer as complicações que o diabetes possa estar fazendo no portador, né? Monitorar essas complicações e manter esse segmento em relação a ajustes das medicações que se encontram em uso, né? E aí, acessoriamente, como comentei em relação à equipe multidisciplinar, a questão dos educadores em diabetes, de estimular a atividade física, de estimular a ter uma alimentação um pouquinho mais saudável, manter grupos, inclusive, de diabetes em que possam ter um apoio um pouquinho maior para enfrentar uma doença que depende da vida, é uma doença para toda a vida e depende dos cuidados, né? Você sai do teu automático e entra no manual. Então, o manual quer dizer assim, que você vai ter que cuidar dos teus níveis de glicose para que você tenha uma boa qualidade de vida. Mas o papel fundamental do médico é monitorar o tratamento e as complicações que eventualmente o diabetes possam trazer. Doutor, o portador do diabetes sempre ouve dos seus amigos, familiares que não pode comer doce e nem massa. Aliás, o portador pode ou não pode comer doces e massas? Pode comer com restrições, não é? Então, assim, nós temos doces, massas fazem parte da categoria de alimentos que nós chamamos de carboidratos, ou seja, amido, aqueles pozinhos brancos todos, trigo, açúcar e farinha. Existe um perfil de liberação de glicose dos alimentos. Então, alimentos que a gente chama de carboidratos complexos, por exemplo, os integrais, as farinhas não refinadas, eles têm um perfil de absorção no teu organismo um pouco mais demorado, o que dá tempo para que teu organismo tenha tempo de gastar aquilo que você ingeriu através da tua atividade física. Então, os carboidratos refinados, principalmente o açúcar e os doces, eles fazem uma variação da glicose muito grande num curto espaço de tempo. Então, isso você deve ter um certo cuidado. Então, consumo de refrigerantes, consumo de doces, né? De alimentos de confeitaria, produtos açucarados, tem que tentar evitar ao máximo. No entanto, eventualmente, em uma circunstância ou outra especial, o diabético bem compensado, bem controlado, tem uma insulina que ele pode ser utilizada antes de ingerir algum tipo de carboidrato, algum tipo de doce que possa compensar aquela variação de glicose. Então, assim, hoje a dieta ela se torna um pouquinho mais liberal do que há alguns anos, principalmente
por uma ação melhor da insulina, dessas insulinas mais modernas e que nos trazem uma segurança um pouquinho maior. Mas não é totalmente proibido não, mas algumas restrições sim. Doutor, o portador do diabetes deve fazer atividades físicas para ter uma vida mais saudável e principalmente para controlar o nível de glicose no sangue. Qual que é a importância então das atividades físicas e quais são os cuidados ao fazer? A atividade física, ela queima a glicose. Ela não só queima a glicose, como ao mesmo tempo ela melhora o aproveitamento da glicose pelo músculo e diminui a resistência que o organismo tem à ação da insulina também. O diabético, especialmente o tipo 1 ou aquele que se encontra em uso de insulina, ele deve ter alguns cuidados, sem dúvida. Esse exercício físico ele deve ser dosado. Então ele tem que iniciar um período de condicionamento, ele tem que fazer exercícios inicialmente mais leves, depois passar por um certo tempo mais moderados e observar o comportamento do exercício no seu corpo em relação aos níveis de glicose também, porque o risco de um exercício feito eventual e de um mais competitivo é fazer crises de hipoglicemia. Então você deve ter alguns cuidados, tem que ter um ajuste bom, adequado da tua glicose, sabendo quanto que você já está usando de insulina. Se você vai aumentar a tua atividade física, você pode reduzir um pouquinho a aplicação da insulina, pode aumentar um pouquinho a tua ingesta alimentar, para que não ocorram problemas. Então, o maior problema do exercício físico é fazer a hipoglicemia. Claro que a avaliação médica acaba sendo importante, porque existem outras situações, por exemplo, a função cardiorrespiratória, a função cardíaca, enfim, o teu condicionamento físico, que depende de fatores fisiológicos e metabólicos, devem ser avaliados antes de você fazer uma prática de exercício físico regular. Mas ele é fundamental no tratamento do diabetes, inclusive com melhora do perfil glicêmico e redução de doses de insulina também. Tendo esses cuidados sem problema. Inclusive hoje nós temos desportistas, temos jogadores de futebol que são diabéticos, né? Um caso mais famoso hoje no Brasil, aposentou há pouco tempo, o Washington, que jogava no Fluminense, ele é diabético e faz sua insulina, fazia regularmente, mesmo em dias de jogos. Doutor, a gente sabe que tem muitos portadores que deixam de dar atenção devida ao portador, à questão da doença. Quais são os possíveis problemas que podem aparecer se o diabético não se cuidar? O grande problema do diabetes são as complicações, muitas vezes silenciosas. Quando você descobre que o diabetes está complicando, é porque essas complicações já estão presentes no dia a dia. Então, as principais complicações do diabetes é relacionado à parte circulatória, parte vascular, com risco de derrame, de infarto, de trombose, complicações neurológicas, principalmente por neuropatias, que a gente chama. Então, são situações em que há uma inflamação crônica dos nervos, principalmente nervos periféricos, com alterações da sensibilidade. Essas alterações da sensibilidade te levam, inclusive, à formação de úlceras traumáticas e que podem evoluir, inclusive, que a gente chama de pé diabético, né? Com risco de amputações. Além disso, a visão é um dos órgãos muito afetados também pelas complicações do diabetes, fazendo retinopatia, que a gente chama oftalmopatia diabética, podendo levar à cegueira. E, por fim, são as complicações renais. Uma vez que teu rim funciona numa sobrecarga muito grande, né, em função de que ele tenta eliminar aquele excesso de glicose, e isso faz alterações nos túbulos renais, fazendo o que nós chamamos de nefropatia diabética, inclusive culminando até com hemodiálise por insuficiência renal crônica. Então, basicamente, são 4 áreas em que o diabetes complica. No tipo 2, algumas dessas complicações podem aparecer muito antes do sintoma evidente. É muito comum pessoas desenvolver tipo 2, inclusive alterações sexuais, redução de disfunção erétil, né? Pode ocorrer no diabetes tipo 2, assim como tipo 1 também, em decorrência das complicações vasculares e neurológicas, né? Dr. Toffolo, e quais são os cuidados que o portador do diabetes deve ter então para ter uma vida mais saudável? Primeiro, sabendo ele ser diabético, um segmento, uma monitoração dos seus níveis de glicose, ter uma vida
que não seja sedentária. Então, as atividades normais do dia a dia, podendo incluir alguma coisa a mais em termos de atividade física, ter uma alimentação regrada, uma alimentação de acordo com a sua necessidade também, muitas vezes até com uma ajuda de nutricionista, você pode elaborar um perfil alimentar, nutricional para a tua vida que seja agradável, né? Tentar manter os níveis de estresse sob controle, que os níveis de estresse influenciam muito também no controle do diabetes, né? Enfim, manter uma vida saudável e, acima de tudo, não desanimar, porque esta é uma doença crônica, uma doença para a tua vida, em que você acaba sendo responsável por você mesmo. É claro que toda essa equipe, o educador de diabetes, a equipe multidisciplinar, o médico, vão dar o apoio, mas quem vai estar com você 24 horas por dia é você mesmo. Então, a tua responsabilidade, não que você deva viver em função da doença, mas você conviver com a doença de uma forma rotineira, sem que isso te cause também grandes estresses.